continuando. Vamos estabelecer aqui as regras, né, da disciplina, né, que tudo vai acontecer, tá? As nossas aulas serão prioritariamente ao vivo aqui pelo Google Meets, tá? Então, no horário da aula, é como se a gente estivesse em sala de aula, a gente vem para cá, eu apresento o conteúdo, a gente discute alguma coisa, normalmente. Eventualmente pode acontecer, por um problema de conexão, algum problema técnico, da gente não conseguir fazer a aula ao vivo, obviamente. Então, vou colocar uma aula gravada para vocês assistirem o conteúdo posteriormente. Toda aula que a gente tiver ao vivo será gravada, tá? E vai ser disponibilizada no SIGA. Para evitar confusão de professor, eu não sei onde é que estão as atividades, professor, eu não sei onde enviar os trabalhos, professor, eu não sei onde é que estão as aulas, a gente vai concentrar tudo no SIGA. Nós não usaremos o Google Class neste semestre. Então, tudo o que a gente precisar vai estar no SIGA. Nossa comunicação também será prioritariamente por lá. Eu vou criar um grupo no Google Groups e colocar o e-mail de vocês, os e-mails que vocês cadastraram lá no SIGA, que estão lá disponíveis na página de participante, para que a gente tenha uma comunicação de mão dupla, tá? O SIGA permite que eu poste notícias, ou seja, seria uma comunicação de mão única, de mim para vocês. Então, qualquer coisa que eu tenha a necessidade de comunicar, eu coloco uma notícia no SIGA. Qualquer outra comunicada que eu necessite de uma resposta de vocês, um feedback, né? Eu vou colocar no grupo lá do Google Groups. Como é que vai funcionar? A gente vai ter aqui o SIGA, eu vou fazer a chamada, sempre no início de cada aula. Eu peço que toda vez que eu falar o nome de vocês, vocês não respondam pelo microfone, tá? Vocês escrevam aí, presente. Se vocês vierem aqui no SIGA, vocês vão ver que eu já coloquei o plano de ensino e os slides da aula de hoje. O plano de ensino ainda não é o definitivo. Eu já entreguei para a coordenação, contudo, ainda falta o coordenador revisar, tanto o coordenador do curso quanto a coordenação acadêmica tem que revisar esse plano de ensino. Eles vão verificar se ele é viável, se há algum erro, alguma falha, se ele está deixando de cobrir alguma coisa que é necessário para a disciplina, ou que ele esteja cobrindo coisa demais, né, que não seja necessário na disciplina e talvez não vá ser interessante de ser visto na disciplina nesse semestre. Então, ele vai passar por alguma modificação, com certeza, mas assim que a gente tiver a versão final, eu vou colocar aí, tá? Vamos logo para chamada. Novamente, eu vou chamar devagarinho, tá? O nome de cada um aqui. E eu peço que vocês vão escrevendo aí no chat, se vocês estão presentes. Então, vamos lá. Alana Cristina, Alessandro Marques, Alonso Batista, Alisson Lucas, Ana Vitória, André Araújo, Antony Gabriel, Antônio Arsênio, Arthur Levi, Breno Oliveira, Bruno de Andrade, Caio César, Davidson da Silva, Andrew Rocha, Erlaine Cristina, Everton Monteiro, Felipe Soares, Flávio da Silva, Francisca Amanda, Francisco Iago, Francisco Micael, Francisco Micael Monteiro, Guilherme Santos, Hilário Carvalho,
Iago de Aquino, Igor Girão, Ítalo Henrique, Jaziel Loureiro, Jefferson Barbosa, João Marcelo, João Pedro, João Vitor, Jorge de Oliveira, Jorge Gabriel, Leonardo de Lima, Lucas Nunes, Luiz Davi, Maria Rebeca, Maria Tereza, Mateus Daniel, Mateus de Castro, Mateus Martins, Não Josafá, Nicolas Cavalcante, Paulo Guilherme, Paulo Henrique, Paulo Jefferson, Pedro Henrique Soares, Pedro William, Rafael Gomes, Raimundo Israel, Sábio Moreira, Stephanie Maria, Tainara Diniz, Thomas Henrique, Vinícius Nunes, Vinícius Soares, Ian Rodrigues e Ander Alves. Não vou colocar as presenças agora, mas posteriormente eu vou verificar o chat da gravação do Google Meet e aí vou passar as presenças para a planilha, ok? Então vamos lá. O próximo passo da gente aqui é discutir o plano de ensino. Como eu falei, eu já coloquei lá no SIGA-A o plano de ensino. Não é a versão definitiva, se vocês verem aqui, ele ainda não está assinado, né? No finalzinho aqui, ó, não está assinado pela coordenação, nem pela coordenação acadêmica. Então, ainda haverá revisão, talvez ele mude um pouco. Mas não se preocupe, qualquer mudança vocês terão um conhecimento antecipadamente, antes da aula, tá? Aqui, as nossas aulas começam hoje, dia 24 de novembro, e vão até, se eu não me engano, dia 10 de abril. Aqui. Dia 30 de março, na verdade, né? Então, em abril a gente só vai ter a avaliação. Tá? Para cada aula, eu coloquei os tópicos a serem estudados na aula. Tá? Uma coisa que eu peço a vocês é que não esperem por mim. Talvez o tempo da aula não seja o suficiente para que a gente veja tudo isso aqui, certo? Todo o conteúdo descrito na aula do dia, por exemplo, hoje, dia 24, a gente tem a organização estruturada do computador e os marcos da arquitetura de computadores. Provavelmente não vai dar para a gente ver os marcos da arquitetura de computadores. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar esses tópicos que estão no livro-texto que a gente vai adotar. Só um segundo. Pronto. Todos esses tópicos estão no livro-texto que a gente vai adotar. A gente está seguindo à risca o livro-texto. Então, o que é que vocês vão fazer? Não deu para a gente ver na aula. Dá uma olhada no livro-texto, estuda, tá? E depois procura tirar alguma dúvida. Se houver necessidade de algum material extra, vocês podem pedir, conversar, trocar ideias, tá? A respeito disso aí. Eu dividi o livro-texto que a gente vai seguir, esse aqui, do Tannenbaum. Tá? Por motivos óbvios, eu não posso compartilhar o PDF com vocês. Mas, obviamente, há o PDF aí na internet. Né? Então, a lei me obriga a dizer que vocês não procurem esse PDF na internet e não baixem por causa dos direitos autorais, tá? A não ser que seja puramente por apreciação científica, vocês deletem depois que vocês tiverem estudado. A gente vai seguir esse livro, no semestre todinho. Então, o que é que eu peço? Que vocês não esperem pelo professor, não esperem pela aula. Todo aluno, todo bom aluno, ele é, antes de tudo, um autodidata. Tá? Você tem que estudar sozinho, tem que aprender sozinho. Quem vai formar o seu conhecimento é você. A gente está aqui apenas para dar uma orientação no que é que você tem que estudar e tirar alguma dúvida, caso você fique preso, né, num beco sem saída, sem conseguir entender alguma coisa. Tá?
Então, dá uma olhada no plano de ensino, já estuda previamente, antes da aula começar. Você já sabe, ó, quinta-feira tem isso aqui, então hoje, amanhã, você já dá uma estudada nesse tópico, no dia 26. Já vem preparado para assistir a aula, já está sabendo a matéria, já está com tudo fresquinho na cabeça, vai ouvir a explicação do professor. Aí, se houver alguma dúvida, talvez a explicação do professor retire essa dúvida. Se não retirar, você manda uma mensagem, procura se comunicar para a gente sanar essa dúvida. Tá? Alguns tópicos que a gente não conseguir ver em aula, eu vou abrir fóruns, vou colocar algum tipo de material extra, algumas indicações para vocês estudarem, para pesquisarem atrás e tirarem dúvidas por lá. Se houver necessidade, a gente faz uma aula extra, grava um vídeo, alguma coisa sobre esse tópico, tá? Sobre as presenças, eu sou obrigado a cobrar a presença de vocês. Infelizmente, a gente não está na sala de aula, não tem como eu olhar no rostinho de vocês e conhecer cada um pelo nome. Então, essa presença vai ser dessa forma. A gente falou, vou chamando o nome, vocês vão escrevendo aí no chat. No sistema de avaliação, a presença conta, tá? Então, o aluno que tem que frequentar pelo menos 75% das aulas, ele tem que marcar 75% de presença. Se ficar abaixo disso, o aluno é reprovado. E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer a vocês que é vedado a mim, eu não posso abonar faltas. Ou seja, mesmo que qualquer que seja o motivo que tenha levado você a não assistir a aula, a não marcar a presença, qualquer que seja o motivo que você alegue, pode mostrar atestado e tudo mais, eu não posso abonar faltas. Caso você seja reprovado por falta e queira contestar essa reprovação por falta, não vai ser comigo, você vai ter que pegar uma documentação, fazer alguma coisa e falar com o coordenador, tá? Tá bem claro que eu vou fazer a chamada no começo da aula e quem responder vai marcar a presença. Quem tiver 75% ou mais de presença está aprovado, assim, dependendo das notas também, né, claro. Quem tiver menos de 75% de frequência está reprovado. Como eu falei, eventualmente a gente não vai conseguir ter aulas ao vivo, né? Porque por qualquer que seja o motivo, talvez um problema de internet, um problema técnico, algum problema de saúde, sei lá, não deu para ter aula ao vivo. Aí eu vou colocar o vídeo da aula gravado no SIGA para vocês assistirem. E aí, nesse caso específico, a presença será cobrada através de ou um fórum de discussão para você participar, tá? Ou alguma atividade bem simples para você fazer e entregar. Então, nesse caso específico, a presença vai ser cobrada dessa forma. Ainda sobre o sistema de avaliação, nós faremos 2 provas. Tá? Já tem a data aqui no plano de ensino. São 32 aulas, então na 16ª aula a gente fará uma prova e na 32ª aula a gente fará outra prova. Está aqui, no dia 28 de janeiro, nós temos a primeira avaliação, a primeira chamada. Será dado um prazo não superior a um dia para que vocês façam essa avaliação. Ok? Eu vou disponibilizar ela no SIGA, vocês resolvem e a entrega é pelo próprio SIGA. Você terá esse dia do dia 28, não mais do que isso, para fazer essa avaliação. Quem não conseguir, é direito do aluno fazer a segunda chamada, que é uma semana depois. Tá? Então será no dia 4 de fevereiro, a segunda chamada. Não tenho ideia de como será a prova, tá? Não me pergunte isso agora. A prova é só em janeiro, não se preocupe com ela agora, não. Não é hora de se preocupar com prova, não. Na verdade, é uma coisa que eu sempre digo, não se preocupe com a prova, se preocupe em aprender. A gente está aqui para aprender. A prova é só um detalhe burocrático e técnico que a gente tem que cumprir, a gente não pode pular a prova, então a gente vai ter que fazer. Tá? Mas não tenha medo da prova, não tenha preocupação com nota, tire isso da cabeça, pelo amor de Deus. Tá? É só um detalhe técnico. A sua preocupação tem que ser estudar e aprender o que está estudando. Só isso. Tá? Então não se preocupe como é que vai ser a prova. Vai ter prova, ela vai ser de algum jeito. E vai acontecer. No dia a gente vai saber e vai ficar muito contente em fazer essa prova e se dar bem nela. Tá? Então, perdi a prova no dia 28.
faz a segunda chamada. Para fazer a segunda chamada, tem que fazer uma requisição. Tem um documento de requisição que você vai ter que encaminhar para mim. Sem esse documento de requisição, não faz segunda chamada. Tá? Então tá aí, uma semana depois da segunda chamada. Mesmo esquema, você vai ter um dia. Tanto é que no mesmo dia eu deixei a aula normal, ó, tipos de dados aqui, dados numéricos, não numéricos e tudo mais. Porque a gente vai ter a aula e esse dia vai ter a segunda chamada para você fazer a prova, mesmo esquema, pelo CIGA, baixa, resolve, manda, tá? De volta. Novamente eu peço que vocês não se preocupem com provas, com notas, se preocupem com o aprendizado. Portanto, quando forem pegar essa avaliação, é óbvio que vocês podem consultar a internet, podem consultar livros, podem consultar os amigos. O que não vale é copiar e colar, né? O colega fez uma questão, você vai lá, olha para a questão dele e copia, mudando só alguma coisa para parecer que não copiou, para tentar enganar o professor, né? Mas aí você não enganou o professor, você se enganou, tá? Você só se enganou, né? Você não aprendeu nada, não estudou nada, está se enganando, está buscando somente uma nota, como se isso fosse definir alguma coisa para você, né? Mas nota é besteira, nota não quer dizer nada. Eu já vi muita gente boa tirar nota baixa, já vi muita gente medíocre tirar notas boas. Tá? Então, eu não me importo com nota, espero que vocês também não se importem com nota. Quando forem fazer a prova, a avaliação, procurem dar o melhor de vocês, o melhor de si. Como eu falei, pode conversar com o colega, não vale a copiar e você está se enganando, você tem que colocar uma resposta na prova sabendo o que está respondendo. Tá? Se você responder uma questão da prova, embora essa questão esteja certa, e você não tem a menor ideia do que colocou ali, isso aí foi uma perda de tempo para você. Tá? Foi pura perda de tempo. Certo? Não adiantou nada essa avaliação. Então, procurem fazer corretamente, procurem dar o melhor de si, procurem não se importar se tirar uma nota baixa, eventualmente. Uma nota baixa quer dizer o quê? Quer dizer que você não estudou ou não se esforçou o suficiente, ou por algum motivo emocional você não teve o controle suficiente para colocar o que você sabia na prova. Então, é um sinal, né, para você tentar trabalhar essa deficiência para que na próxima, não só na próxima prova da disciplina, mas em todas as provas das outras disciplinas e em todas as outras etapas da vida em que você tiver que provar alguma coisa para alguém, isso não aconteça novamente, certo? Então, aqui, dia 28/1 passou a primeira avaliação, vamos para a segunda avaliação, que será já no final, acho que no dia 6 de abril. Ah, tá aqui, tem os encontros universitários, mas como é tudo online, tá? Então, eu deixei a aula para o dia dos encontros universitários. Provavelmente essa aula dos encontros universitários não será ao vivo, porque terão eventos, né, acontecendo e provavelmente me pedirão para que eu não dê aula ao vivo nesse dia. Então, o dia dos encontros universitários é um forte candidato a ser uma aula gravada. Então, dia 6 de abril, a gente tem a avaliação 2, que é a primeira chamada. Uma semana depois, no dia 13, note que aqui já acabou o semestre, já está em semana de AF, né? Mas ainda assim, por questão de prazo, como eu tenho que dar uma semana da primeira para a segunda chamada, a avaliação 2 vai ser na semana da avaliação final. Então, quem ficar de segunda chamada e precisar fazer a avaliação final, vai ter duas provas na mesma semana, né? Que a avaliação final vai ser no dia 15. Como é que será feita a média? A média vai ser bem simples, tá? Serão essas duas provas, eu não vou passar trabalho para o semestre, tá? E a gente faz a média aritmética dessas duas notas e vai ter a média do semestre. Eu passarei algumas atividades, algumas pequenas implementações, alguma coisa para você fazer, e a média dessas atividades, tá? Vai ajudar na média final, valerar um ponto na média final. Então, na média final do semestre, se você tiver uma nota superior a 7, está aprovado por média. Se tiver entre 4 e 7, você sabe que ficou de recuperação, infelizmente, vai ter que fazer a prova final. E quem tirar abaixo de 4, infelizmente, está reprovado. Tá? Participação nos fóruns de discussão é importante.
tudo que vocês fizerem será contabilizado nessa nota de atividades. Tá? Então, sempre que eu colocar um fórum de discussão, alguma atividade para você fazer, faça, porque no final ela vai estar contando para você ajudar você, né, na sua nota. E sem falar que ajuda também na sua interação com a turma, ajuda para eu conhecer vocês melhores, né, saber como é que é o pensamento, comportamento, né, conhecer um pouco mais de cada um. Não tem prazo não para responder os fóruns, tá? O importante é participar. Obviamente também não vale você, no último dia de aula, não participou em fórum nenhum, aí sai participando em tudinho, né? Dá para anotar, dá para sacar que é uma tentativa desesperada para tapar um buraco aí, uma lacuna que o aluno deixou abrir, tá? Já vi algumas perguntas do tipo, professor, eu não tenho dúvida nenhuma, então eu tenho que fingir alguma dúvida para postar em fórum? Não, cara, não precisa disso não. Se você não tem dúvida, mas é um fórum de discussão, não necessariamente você tem que colocar dúvidas lá, tá? É um fórum de discussão, então você não tem dúvida, mas conhece alguma coisa, vai lá e comenta, tá? Fala, eu sei de tal coisa, assim assado, vai tirando dúvidas dos colegas, sempre com muito respeito, né? Um com o outro, nada de ofensas, nada de diminuir o outro, sempre com muito respeito, né? Aliás, respeito é uma palavra que a gente tem que ter como prioridade na nossa vida, né? O respeito é mais importante do que tudo, então a gente tem que se respeitar. E vai participando dos fóruns, vai fazendo as atividades, vai ajudando os colegas, é uma forma de você interagir, uma forma de você conhecer melhor os outros, é uma forma de eu conhecer vocês. Tá? De repente não vê um nome ali, não vi aparece uma pessoa que nunca está presente nos fóruns, nunca está presente nas atividades, aí de repente chega no último dia de aula, pedindo, professor, o senhor podia me ajudar para não ficar de AF, não sei o quê. É esquisito, né? É complicado nesses casos. Tá? Então, o que, é que tem mais para falar a respeito do plano de ensino? Tá ok, né? Tá aqui, não tem dúvida. Baixem lá, qualquer mudança eu coloco. Ok? Vou fechar aqui. Tem aqui o livro do Tannenbaum, com certeza alguém vai pegar, né? Vai colocar. Tem um aluno esperando para entrar. Pronto, tá aí. Entrou. Com certeza vocês vão achar esse PDF e, por pura apreciação científica, né, vocês usem esse PDF, tá? Iago, você pode pedir para não ficar de AF, não quer dizer que você não vai ficar, tá? Se participar de tudo, você pode pedir para não ficar de AF. Então vamos lá, vamos para os slides. De novo está acontecendo esse problema que eu não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo ver os slides aí na tela? Não está aparecendo para mim, rapaz. Ave Maria. Deixa eu ver se eu vou futricar aqui para ver se dá certo. O Rafael está perguntando aqui sobre a interação, né? Rafael, você não precisa usar o webcam não, tá? Precisa até para poupar a banda aí de internet. Quando é só o som, a gente consome menos internet. A não sei o que você quer. Se quiser ligar o webcam para falar, tudo bem. Dê preferência ao chat. Envie uma mensagem por aqui. Caso eu não veja a mensagem, ignore, passe batido. Aí você pode chamar minha atenção usando o microfone. Professor, por favor, né? Eu tenho uma dúvida. Aí você fala a dúvida. Tá? Então vamos lá. A gente falou já das pautas, né? Já falou das, das avaliações, das atividades. E vamos para a nossa aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco da organização estruturada de um computador. Vamos falar um pouquinho de linguagens, níveis e máquinas virtuais. Vocês veem que no plano de ensino,
tem também um pouco fala também sobre a evolução e sobre o histórico, né, de evolução das máquinas. Isso aqui a gente não vai ver no vídeo, mas eu vou passar para vocês já a primeira atividade, que é dar uma pesquisada, uma olhada nisso aí e preparar algum tipo de... Não precisa ser uma apresentação, não precisa ser um texto elaborado, não, tá? Ainda tem gente esperando para entrar na aula. Espera aí que eu... Pronto. Não precisa ser um texto elaborado, não precisa ser uma apresentação, não precisa ser uma coisa muito... É você fazer uma pesquisa, um estudo e fazer algumas anotações, tá? Como se estivesse num caderninho, numa coisa assim. Você faz as suas anotações. Está aqui, professor. Estudei isso, faz algumas anotações. O importante é que você dê uma estudada, uma pesquisada e tenha aprendido o que está lá. Tenha servido para alguma coisa. Então vamos lá. O que é um computador, né? A gente pode definir o computador como uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas. Ela resolve esses problemas executando instruções que as pessoas dão para elas, tá? Uma sequência de instruções vão descrever como é que são realizadas determinadas tarefas. E a gente pode pegar esse conjunto, essa sequência de instruções, e chamar de programa. Então, o que é um programa? É um conjunto de instruções que, numa determinada sequência, resolvem uma tarefa, resolvem algum problema. Os circuitos eletrônicos de cada computador podem conter e executar um conjunto limitado de instruções simples. E nesse conjunto de instruções simples, todos os programas devem ser convertidos nesse conjunto de instruções antes que eles possam ser executados. Tais instruções são bem básicas e não são complicadas. Elas geralmente são do tipo some dois números, verifique se o número é zero, talvez tenha alguma instrução para verificar se está ocorrendo uma divisão por zero, alguma coisa assim. Também tem instruções do tipo, vá num determinado endereço de memória, pegue o dado que está lá e copie para outro endereço de memória, ou então mande para a CPU, faça uma soma, essas coisas. São instruções bem simples, que são implementadas no hardware, nos circuitos eletrônicos presentes lá no hardware. Juntas, essas instruções primitivas formam o que a gente chama de linguagem. E é usando essa linguagem que umas pessoas, os usuários, podem se comunicar com o computador, com a máquina. Essa linguagem presente nessas instruções básicas, nessas instruções simples, a gente chama de linguagem de máquina. Quem for projetar um computador novo tem que decidir quais são as instruções que vai incluir na sua linguagem de máquina. De modo geral, todo projetista de hardware ele tem que tomar decisões de quais instruções primitivas ele vai colocar, levando em consideração o seguinte: os usuários que vão usar a máquina têm requisitos de utilização, têm requisitos de desempenho, mas também há um fator custo, né? Eu não posso colocar dentro do meu hardware, na linguagem de máquina, instruções complexas que vão deixar o hardware muito caro e inacessível para os usuários. Então, é uma balança que o projetista tem que usar com muita cautela, com muito carinho. Como a maioria das linguagens de máquina é muito simples, sua utilização são bits, né? São números. A sua utilização direta por pessoas, por programadores humanos, é muito, muito difícil, tá? É muito complicado. Observando isso, é que levou-se a formar uma abstração, tá? Levou-se a se criar abstrações para essa linguagem de máquina, objetivando facilitar o uso dessas instruções por seres humanos. Então, pegou-se essas abstrações e estruturou-se uma sequência de abstrações e essa sequência de abstrações, essas camadas de abstrações que se colocou sobre uma sobre a outra, que a gente denomina como a abordagem de organização estruturada de computadores.
Aqui a gente viu um problema, tá? Os seres humanos querem fazer uma coisa X, mas os computadores só podem fazer de modo Y. Para resolver esse impasse, a gente tem que projetar um novo conjunto de instruções mais próximos do que os usuários desejam. Quando eu falar usuário, eu não estou falando somente do usuário final, não, ser humano, tá? A gente pode abstrair essa palavra usuário tanto para um programador que está escrevendo programas para a máquina, quanto para outras aplicações que estão usando os recursos da máquina. Elas podem se comunicar com o hardware, né, através de instruções que o hardware entende. Então, usuários nesse sentido, quando eu falar usuários, eu estou falando tanto dos programadores quanto de outras aplicações, outros programas que estão rodando e necessitam utilizar os recursos usando as instruções que a máquina provê, que a máquina fornece. Então, linguagem de máquina, linguagem que roda diretamente no hardware, nos circuitos eletrônicos, é complicado para os usuários. Eles querem fazer alguma coisa que o computador não faz. Ou seja, de repente eu quero calcular uma equação diferencial, uma equação parcial, ou simplesmente mudar a colorização de uma figura que eu escaneei, ou que eu bati da minha câmera do celular. E você vê que não tem esse tipo de instrução no rádio. Não tem uma instrução selecione o vermelho e troque por verde. Não existe isso. A instrução básica da linguagem de máquina é bem simples. Né? Pegar dois números e somar. Verificar se é zero. Existe uma divisão por zero. Copia um dado de tal lugar da memória para outro lugar. Pronto, é só isso que o hardware faz. E não é isso que o usuário quer. O usuário quer coisas bem mais complexas, bem mais elaboradas do que somente isso. Isso cria um impasse, isso cria um problema. Então, o que é que a gente faz? A gente pode criar uma camada aí em cima, uma abstração, criando um novo conjunto, projetando um novo conjunto mais simples no seguinte sentido, é mais simples do usuário entender, tá? Não é mais simples no sentido de que tem poucas instruções e elas são funcionais para a máquina, não. Tá? Então, é um novo conjunto de instruções que é mais conveniente. Então, a palavra é essa, é mais conveniente para os usuários do que o conjunto embutido na linguagem de máquina. Então, esse conjunto de instruções também forma uma linguagem. E esse novo conjunto de instruções a gente vai chamar de L1. Assim, a gente tem essa linguagem L1, tá? Então, assim, assim como as instruções de máquina embutidas formam uma linguagem, a gente vai chamar a linguagem de máquina de L0, a gente tem uma nova linguagem que é L1, que é mais próxima ao usuário. E como é que vai executar o programa escrito em L1 na máquina, no hardware da máquina? A gente vai chamar aqui o hardware da máquina de M0, que é a máquina em si, a máquina zero. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou rodar um, um programa escrito em L1 numa máquina que entende L0? Bom, a gente pode fazer de duas formas, tá? A primeira delas é substituir cada instrução escrita em L1 numa sequência equivalente de instruções em L0. Então, afinal, o programa resultante consiste num programa escrito em L0, na verdade, traduzido para L0. E aí a máquina pode, então, rodar esse programa. Tá? Essa técnica de você pegar cada comando de um por um da linguagem L1 e transformar em comandos da linguagem L0 é chamada de tradução. A outra abordagem é fazer o seguinte, escrever um programa em L0 que vai receber o programa L1 como entrada. Então, cada sequência, cada comando que esse programa em L0 encontrar como entrada do programa escrito em L1, está tendo problema no áudio? É isso? Alô, alô, posso continuar? Beleza.
Então, a outra abordagem é o seguinte: a gente escreveu um programa em L0 que vai receber como entrada um programa escrito em L1. Então, esse programa em L0 vai ler a entrada, né, ou seja, os comandos em L1, e a cada comando que ele lê de L1, ele traduz por uma sequência equivalente de instruções em L0. Essa técnica que a gente chama de interpretação, tá? Ou seja, nenhum programa novo em L0 vai ser gerado. Eu simplesmente vou ter um programa em L1 que ele vai ser executado sendo interpretado por esse interpretador que foi escrito em L0. Entendido? Aí você pode se perguntar, professor, não seria melhor se a gente tivesse como linguagem de máquina, ou seja, a máquina entendesse diretamente a linguagem L1 ao invés da linguagem de máquina CL0, né? Não seria mais conveniente? Seria mais conveniente. Tá? A gente tem uma máquina cuja linguagem de máquina dela fosse a própria linguagem L1, ao invés de eu ter uma linguagem L0, e aí criar um interpretador ou um tradutor que vai traduzir L1 para L0. Só que a gente tem tecnologia para isso? Até tem tecnologia para isso. Só que se eu fizesse isso, se eu construísse uma máquina que já entendesse L1, com certeza, por mais barato que o hardware fosse, ela ainda seria mais cara do que eu ter uma máquina bem mais simples, de linguagem L0, tá? E fazer com que essa máquina de linguagem L0 entenda através de um tradutor ou de um interpretador a linguagem L1. E é aí que a gente entra no conceito de máquina virtual. Se é mais barato eu ter uma máquina M0 com linguagem L0, eu faço a máquina M0 com L0. E aí, dentro dessa máquina, que é o hardware, o zero é o hardware em si, o físico, com circuitos eletrônicos, tá? Eu posso rodar um software que eu vou chamar de máquina virtual, e essa máquina virtual M1 vai rodar como se fosse uma máquina física, os programas escritos em L1. Essa abordagem sai mais barato do que eu tentar fazer uma máquina que entenda L1, uma máquina física M1. E mesmo que essa máquina fosse barata, né, ainda seria mais barata ter o M0. É por isso que não é feita, é por isso que a gente cria esse tipo de virtualização. Só um instantinho aqui. Bom, L1 ela não pode estar tão longe de L0, ou seja, mesmo que você tenha feito essa abstração, mesmo que você... Isso, a linguagem de máquina é binária, é uma sequência de zeros e uns, tá? Então, você teria que ir lá nos circuitos eletrônicos e mexer os jumpers, mexer com os, os jumpers, mexer com os circuitos elétricos lá, as correntes, e passar a corrente, né? Zero para não estar passando corrente, e um quando está passando alguma corrente, tá? Então, a linguagem L0 é exatamente isso, é uma sequência de zeros e um. Impossível, praticamente impossível para qualquer ser humano escrever um código nessa linguagem. Né? Não, não é bem possível não, porque quando vocês forem ver a história dos computadores, vocês vão ver que nos primórdios da computação era isso que os caras faziam. Né? Eles programavam em linguagem de máquina, né? Colocando cabo, tirando cabo, ligando jumpers, tirando jumpers, ligando switch, desligando switch, ou seja, eles estavam fazendo exatamente isso, era passando um monte de zeros e uns para a máquina para fazer o cálculo. Era um trabalho bem chato, né? Era muito chato mesmo. Tá? Bom, como eu estava falando, L0 não pode estar tão longe de L1. Não pode ser uma abstração tão grande assim. Então, L1 é uma linguagem mais próxima do que o usuário necessita, do que o usuário deseja, mas ainda assim não é tão longe de L0. Ainda é uma linguagem bem complicada da gente entender.
Tá? Então a gente pode colocar o seguinte, o L0 é um monte de eletricidade que está passando. O L1 já poderia ser os zeros e uns, né? Não, é um trabalho artesanal, né? Quase não. É um trabalho artesanal. Tá? Programar L0 é artesanal mesmo. Então, a maneira de você abstrair esse monte de eletricidade que está passando nos circuitos em zeros e um já é uma camada, já é uma abstração. Já seria a sua L1, praticamente. Não estou dizendo que o L1 é isso, mas você entender como zeros e uns já é uma abstração, já é uma coisa a mais acima do hardware. Tá? Como o L1 não está muito longe e L0 ainda está muito complicado e longe do ideal, então o que é óbvio a gente fazer? É óbvio que a gente pode construir um conjunto C2 de instruções, né, que sejam mais próximas ao usuário, não é verdade? E o que acontece? Esse conjunto C2 de instruções, alguém perguntou o que é L, C e M, né? O L é a linguagem, tá? O C é o conjunto de instruções. Toda linguagem, ela possui um conjunto de instruções. Todo conjunto de instruções determina uma linguagem. Todo conjunto de instruções válido determina uma linguagem. E o M é uma máquina, tá? Então, se eu tenho L0, C0 e M0, é um conjunto de instruções zero, que vai formar a linguagem zero e vai rodar na máquina zero. Esse nível zero que eu estou falando é o hardware, é o físico, são os circuitos eletrônicos. Tá? Então, se você não quer ir lá na placa-mãe do seu computador e ficar passando corrente, né, nos circuitos, para poder fazer o seu programa, o seu trabalho de FUP rodar, né, só com zeros e uns, lá passando corrente, lá com algum tipo de eletricidade, você precisa de uma camada acima. Tá? Então, nesse nível acima, você vai para uma linguagem que seja mais próxima de você. Tá? Não, basicamente não. A linguagem zero é a linguagem da máquina zero, é a linguagem do hardware. É essa. O zero é o hardware. Tá? Quando eu falar de nível zero, você está falando de hardware. Está falando de circuitos elétricos, eletrônicos, circuitos eletrônicos. Está falando de eletricidade. Aí, você sobe um nível, você vai ter uma linguagem que seja mais próxima do ser humano, uma linguagem mais próxima do usuário, que não seja necessário você estar mexendo com a eletricidade lá no circuito da placa-mãe para poder fazer o seu programinha de FUP funcionar. Tá? Bom, voltando aqui, como L0 e L1 eles são próximos, né, não são muito diferentes, significa o quê? Que L1 ainda está muito distante do que a gente deseja. Ainda não dá para a gente fazer programa em L1. Né? Não dá, ainda é complicado. Qual é a abordagem óbvia? Elaborar um conjunto C2 de instruções. Vamos pegar um conjunto C2, esse conjunto vai criar uma linguagem L2, e obviamente vai rodar numa máquina virtual M2. O que é essa máquina virtual M2? Essa máquina virtual M2 é uma máquina que não é física, ela é um software que roda os programas escritos em L2. Obviamente, esse software, essa M2, ela tem que ser escrita em quê? Ela tem que ser escrita em L1, tá? Porque ela vai rodar no nível abaixo. Então, a máquina M2, ela é escrita em código L1, que é para rodar no nível 1. Mas como ela é uma máquina virtual, ela é um software, ela vai ler e rodar programas escritos em L2. Entendido? Eu não diria que é impossível rodar um programa L1 escrito em L1 na máquina M2. Não impede que a máquina M2 aceite instruções de L1. Não há impedimento para isso. Tanto é que quando vocês forem mais espertos na programação, quando vocês forem mais hábeis na programação, vocês verão que vocês podem escrever programas em C colocando partes do programa em Assembly, que é uma linguagem de um nível mais abaixo do que C. Tá? Então, isso não impede, né, de acontecer. O que seria mais complicado, que a gente disse que não acontece, seria o M2 rodar uma linguagem L3. Não dá. Tá? A máquina virtual é para aquele nível ali. Então, o que a gente tem? A gente já tem um segundo nível, certo? Uma máquina virtual M2, que é um programa escrito em L1, no nível abaixo, que vai rodar no nível 1
mas que vai receber programas escritos em L2, ou seja, programas escritos no nível 2. Certo? Aí você vê que o L0 é bem próximo do L1, que é bem próximo do L2. O nível 1, 0 é bem próximo do nível 1, que é bem próximo do nível 2. E as linguagens para esses níveis ainda estão muito próximas e ainda estão distantes do que o usuário deseja. Aí você vira uma pilha de novas camadas, ou seja, você vai precisar de um nível mais alto, vai precisar de uma nova máquina virtual que vai rodar uma linguagem nova e cada camada que você coloca sobre isso, você está ficando mais próximo ao que o usuário deseja. E aí nos leva ao conceito de máquina multinível, tá? Como eu estava falando aqui, a gente tem um computador real no nível 0 com a linguagem de máquina, é o computador real, né, a máquina 0, rodando no nível 0 com a linguagem de máquina L0. Né? E essa linguagem L0 pode ser executada diretamente nos circuitos eletrônicos. Você vai lá com um monte de fiozinhos e vai dando choquinhos na placa-mãe, né? Fazendo com que as correntes passem. Se você souber o que está fazendo, né? Porque se não souber, você vai queimar a sua placa. Né? Fazendo com que a eletricidade passe pelos lugares necessários, e aí você consegue fazer seu trabalho de FUP lá em L0. Tá? Ninguém é doido de fazer isso, ninguém vai fazer isso. É por isso que existe o nível 1, que é uma máquina virtual M1, com a linguagem de máquina L1. E os programas em L1 são interpretados por um interpretador, tá? Que roda em N0, ou seja, todo interpretador vai rodar no nível abaixo. E é escrito numa linguagem de nível abaixo. Então, se eu tenho um hardware, já tenho um interpretador escrito no próprio hardware, na própria linguagem de hardware, que vai entender o nível 1, que vai receber programas escritos em L1 e vai rodar os programas escritos em L1. E aí sobe para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, 5, M, tantas camadas, tantos níveis, quantos forem necessários para que a sua arquitetura, né, a sua máquina, o seu sistema funcione de forma adequada para o usuário que você quer abarcar. Bom, a gente vai subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível, né, até chegar nas linguagens que a gente conhece, que a gente programa e gosta de usar, que são C, C++, Java. Aí fica a pergunta, né? A tecnologia permite que eu escreva uma máquina a máquina 0, cuja linguagem L0 seja o próprio C? Permite. Eu poderia ter feito isso. Inclusive, há um tempo atrás, houve uma tentativa, não bem sucedida, não chegou a ser comercial, de uma máquina cuja linguagem L0 era Java. Tá? Eu confesso a vocês que eu não cheguei a acompanhar que fim levou o projeto. Até onde eu acompanhei, o pessoal estava definindo carinhosamente o projeto como inferno, porque estava sendo um inferno, né? Conseguir esse hardware que rodasse diretamente o Java. Eu acho que não deu certo, né? Eu acho que não ficou legal, não. Tá? É factível? Dá para fazer? Dá. Mas é econômico? Não é econômico. Tá? Uma máquina que rode diretamente Java como linguagem L0 seria cara. Poderia até ser acessível, mas ainda assim seria muito mais cara do que um computador feito da forma que é feito atualmente, né? Usando a linguagem mais simples. Seria eficiente? A pergunta é, seria eficiente? Bom, para programas em Java, com certeza seria muito mais eficiente, já que o seu programa Java estava rodando em hardware, né? Não havia nenhuma camada de software para rodar o programa. Você escreveria em Java e já seria na velocidade do hardware. O problema é a complexidade dos circuitos. Né? Teriam que ter circuitos muito complexos. Imagina a quantidade de chips, de circuitos eletrônicos, de processamento, de coisa que teria que ter nessa máquina, né, para poder rodar. Né? E do jeito que Java é complexo, né, eu acho que demandaria muita energia. Talvez daqui a um tempo, né? Talvez daqui a um tempo o preço justifique você fazer uma abordagem dessa. Mas ainda assim, um sistema feito
com a abordagem atual em camadas, ele ainda é mais barato. Então, mesmo que seja acessível, fazer do jeito que está sendo feito hoje em dia ainda é mais barato. Né? Então, sempre vai se optar pelo mais barato. Tá? Bom, como eu falei, né, apenas L0 pode ser executada diretamente nos circuitos eletrônicos. Todas as outras linguagens têm que ser interpretadas para o nível mais baixo. Então, a linguagem L1 é interpretada para o nível L0, a linguagem L2 é interpretada para o nível L1 e assim sucessivamente. A vantagem dessa abordagem de camadas é que eu vou ter uma camada para cada necessidade. Eu vou ter um usuário que tem a necessidade em cada uma das camadas que estão oferecidas, que estão lá disponíveis. E cada usuário de uma camada só tem que se preocupar com a sua camada. Ou seja, se eu sou um usuário de nível 3, se eu sou um programador de nível 3, eu só tenho que me preocupar com o nível 3. Tá? Eu não tenho que me preocupar com o nível 2, nem com o nível 4, eu só me interesso com o nível 3. Se eu sou um projetista de hardware, eu vou me preocupar com o quê? Com o nível 0. Tá? Não vou me preocupar. Também não existe nível abaixo do nível 0. Né? Mas aí, se eu vou começar a fazer um projeto de sistema, ou seja, não só de hardware, né, mas um sistemazinho básico para poder usar o hardware, aí eu vou me preocupar com o nível 1, tá? Não vou me preocupar com os outros níveis. Se você está fazendo aplicações usando PHP, Ruby, JavaScript, Python, essas coisas, muito provavelmente você vai só se preocupar com o nível 5 ou o nível 6, você não vai se preocupar com os níveis abaixo. Tá? Então você não tem a menor necessidade de saber como é que é um interpretador de uma linguagem de montagem para uma linguagem de eletrônica. Tá? Não há essa necessidade. Você pode focar em aprender simplesmente a sua linguagemzinha lá, o JavaScript, a sua biblioteca. O C, Java, Python estão todas no mesmo nível. Embora possa não parecer, tá? Muita gente acha que o C é uma linguagem de baixo nível. Não é. C é uma linguagem de alto nível. Estão todas no mesmo nível. Estão lá para o nível 5. C, Python, Java, Ruby, está tudo lá no nível 5. Tá? Então, continuando. Tá aqui o multinível atualmente. Como é que é? Ó? O nível mais baixo que a gente vê aqui é o que a gente chama de nível lógico digital. Tá? Os objetos desse nível lógico digital, vocês já devem ter visto em algum momento, creio, aquelas portas lógicas, né? Aquelas AND, OR, aquelas portinhas lógicas, elas estão nesse nível 0. Tá? Embora elas sejam montadas a partir de componentes analógicos, como transistores, né? E modelados com dispositivos digitais, essas portas lógicas, elas recebem uma ou duas ou mais entradas, que são zeros ou uns, e vão calcular uma saída, né, através de funções lógicas. Funções i, função ou, função short. E essas portas, elas combinadas, elas podem formar memórias básicas, registradores básicos, que vão armazenar esses zeros ou uns, esses bits. E a gente pode combinar essas memóriazinhas que armazenam esses bits para formar os registradores, que são memórias mais complexas, que vão trabalhar junto ao processador, né, ao processamento. O próximo nível é o da microarquitetura. Tá? Como eu falei, está aqui, o nível mais baixo é o nível lógico digital, formado por essas portazinhas aí. Como eu disse, eu creio que vocês já viram essas portinhas em algum momento aqui do curso. Se não viram ainda, a gente vai ver nessa disciplina, então não tem problema. Tá? O próximo nível é o nível de microarquitetura, o nível 1. Aqui nesse nível, a gente vai ver uma coleção de registradores. Vejam que esses registradores eles foram construídos no nível abaixo. Né? E esse conjunto de registradores vão formar uma memória local. E também vão formar um circuito que a gente chama de ULA, ou ALU. ULA significa o quê? Unidade lógica e aritmética. ALU é do inglês, né? Arithmetic, Logical e Unity. Tá? Essa unidadezinha, esse chip, esse circuito aí, ele é capaz de realizar operações simples
de aritmética e lógica. Então, ele sabe somar, sabe multiplicar, sabe dividir, sabe subtrair, né? E sabe fazer operações lógicas de e, ou, not, essas coisas. Os registradores eles são conectados à ULA, formando um que a gente chama de caminho de dados. Tá? E é nesse caminho de dados na qual os dados que são utilizados para processamento vão fluir. A operação básica do caminho de dados é a seguinte: ele seleciona um ou dois registradores, tá? E faz com que a ULA opere sobre eles, ou seja, ele pode pegar o valor de um ou dois registradores e fazer com que a ULA some esses valores, ou faça um end nesses valores. Aí isso vai dar um resultado. Tá? Ele vai pegar esse resultado e vai colocar em algum outro registrador. Então é assim que o caminho de dados funciona. Em algumas máquinas, o caminho de dados é controlado por um programa, um software. E a gente chama esse programa de microprograma. Esse microprograma ele pode ser tanto um software como pode ser implementado em hardware. Nas máquinas com controle com microprograma em software, esse microprograma ele é inscrito, né? Aliás, ele é um interpretador, ele é inscrito no nível 1, tá? Mas ele é um interpretador para instruções do nível 2. Tá? Então, ele busca, examina e executa uma instrução por vez usando o caminho de dados. Por exemplo, eu posso ter uma instrução add, de adicionar, tá? Que é uma instrução de soma, e essa instrução seria buscada, os operandos trazidos dos registradores, da memória por registrador, a soma é calculada pela ULA, e por fim a gente pega o resultado e coloca num local, né? E esse resultado vai ser utilizado. Tá? Se o microprograma for feito em hardware, as etapas são as mesmas, só que não tem nenhum programa, né? É tudo feito pelos próprios circuitos. O nível 2, que é o próximo nível, é chamado de arquitetura do conjunto de instruções, ou ISA. Tá? ISA quer dizer Instruction Set Architecture. Todo o fabricante de hardware, quando ele vai vender seu hardware, ele vende um manual de referência de como utilizar esse hardware, e esses manuais de referência são escritos nesse nível aí. Tá? Então a gente pode ver que esse nível 2 é o nível a partir da qual a maioria dos usuários começará a trabalhar. Entendido? Então, geralmente só quem trabalha no nível 0, no nível 1, são os projetistas de hardware, o pessoal lá da Apple, lá da IBM, o pessoal que está trabalhando com projeto de hardware. Os demais programadores do mundo inteiro, que farão aplicações, que farão programas, eles vão começar a trabalhar a partir do nível 2. O próximo nível, que é o nível 3, é chamado de nível de máquina do sistema operacional. Tá? Ele é um nível híbrido. Quer dizer o seguinte, que ele vai ter uma mistura de instruções executadas de nível 3 e instruções de nível 2. É um nível híbrido. Vai cair naquela pergunta que a gente viu no começo da aula. É possível levar uma linguagem do nível mais baixo para um nível mais cima? É o que acontece no nível 3. Eu vou ter aqui um nível na qual eu tenho a maior parte, a imensa maioria das instruções executadas no nível abaixo, que é o nível 2, que é o nível ISA. Tá? E as outras instruções, a minoria, executadas no nível 3. E todas as instruções do nível 3 são executadas por um interpretador. E, curiosamente, olha só, esse interpretador é o sistema operacional. Então, o nosso sistema operacional que a gente usa, ele é um interpretador. Ele está rodando no nível 3. Tá? E ele aceita linguagens do nível 3 e algumas instruções do nível 2. Tá? Tá aqui, já as instruções do nível 2, elas são executadas pelo microprograma, que é aquele softwarezinho do nível 2 lá que roda diretamente no nível do ISA, né, da Instruction Set Architecture.
Aí a gente chega no nível 4. O nível 4 ele quebra o paradigma, tá? Enquanto os níveis mais abaixo eles são voltados para executar interpretadores e tradutores, que são necessários para dar suporte aos níveis mais altos, né? Ou seja, o nível 1, 2 e o 3, eles formam uma base do sistema computacional. A partir do nível 4 eu tenho essa quebra, tá? Eu tenho níveis que são mais voltados para o usuário, ou seja, para o programador, para as aplicações que estiverem rodando. Ou seja, para aqueles que têm algum problema a solucionar. Aí a gente tem o seguinte aqui, ó, enquanto os níveis 2 e 3 são sempre interpretados, do nível 4 e acima, a gente tem geralmente programas que são traduzidos. As linguagens de nível 1, 2 e 3, elas são de natureza numérica. Ou seja, elas são ótimas para as máquinas sabem lidar bem com os números, mas são péssimas para as pessoas, porque nós não sabemos lidar com números. A gente até acha que sabe, né? Mas até o melhor matemático ele não teria tanta facilidade para lidar com números quanto uma máquina tem. A partir do nível 4, a gente começa a ter linguagens que contêm palavras ou abreviações que a gente pode entender. Ou seja, desde o nível 0, no nível 1, e no nível 2 e no nível 3, nas linguagens eu só tinha números. Tá? Na base lá, no nível 0, só tinha zeros e uns. No nível 1, eu já tinha um outro tipo de abstração. No nível 2, um outro tipo de abstração. No nível 3, um outro tipo de abstração. Podendo, por exemplo, trabalhar com números hexadecimais. Mas em todos esses três níveis, as linguagens eram prioritariamente numéricas. A partir de agora do nível 4 é que eu vou ter linguagens que eu consigo entender, porque elas terão palavras ou pequenas abreviações que qualquer pessoa pode ler e entender. Por exemplo, eu posso ter uma instrução add, que adiciona dois números. Posso ter uma instrução load, que carrega algum dado. Posso ter uma instrução move, né, que move um dado de um lugar para outro na memória. Esse nível 4 é o nível da linguagem de montagem ou assembly. Esses exemplos de comandos que eu falei, add, load, move, run, são comandos de assembly, de linguagem de montagem. O assembly é uma linguagem de baixo nível, mas veja que mesmo sendo de baixo nível, ela ainda opera no nível muito acima da linguagem de máquina, né, do nível 0. Já está no nível 4 e já está bem próxima do nível das linguagens que a gente costuma trabalhar, que é o C, o C++ e o Java. Então, esse nível, o nível 4, que é o nível da linguagem de montagem, ou assembly, ele vai permitir que a gente, os programadores, as pessoas, que a gente possa escrever programas para os níveis 1, 2 e 3, de uma forma amigável, ou seja, de uma forma que a gente nem sabe como é que os programas são escritos. A gente nem sabe escrever programa para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3. Mas a gente vai escrever um programa no nível 4, esse programa vai ser traduzido e vai ser interpretado para o nível 3, que vai ser interpretado para o nível 2, que vai ser interpretado para o nível 1. Ou seja, nós já podemos começar a escrever programas que vão rodar nesses níveis abaixo e a gente entende, consegue ler e entender o que aquele programa está fazendo. Todo programa de linguagem de montagem ele tem que ser traduzido para uma linguagem de nível 1, 2 ou 3. E depois ele vai ser interpretado pela máquina virtual adequada. Ou seja, se ele for traduzido para o nível 1, ele vai ser interpretado para uma máquina M1. Se ele for traduzido para o nível 2, ele vai ser interpretado para uma máquina M2. E a mesma coisa acontece no nível 3. E o programa que faz essa tradução da minha linguagem de montagem para esse nível mais baixo é o que a gente chama de assembler. Já o nível 5, a gente vai encontrar as linguagens de alto nível. Quem são as linguagens de alto nível? C, C++, Java, Perl, Python, PHP, etc. Todas essas linguagens que vocês adoram estudar e programar e procurar linguagens novas, né, diferentes, elas estão no nível 5. Tá? Elas são linguagens já bem entendíveis pelo ser humano. Qualquer um que conhece a linguagem
consegue entender o que está rolando lá, o que está acontecendo lá. Na verdade, você nem precisa conhecer a linguagem, né? Por exemplo, se você conhece C e você vê um código Java, embora você não entenda exatamente Java, você consegue ver muito do que está acontecendo. A mesma coisa acontece, quem sabe C, vê um código escrito em JavaScript, consegue entender alguma coisa do que está, porque as linguagens são muito parecidas. Elas têm habilidades diferentes, elas têm finalidades diferentes, têm características diferentes, mas no grosso, né, na casca, na camada ali, elas são bem parecidas. Perdão. Os programas escritos nessas linguagens, eles têm que ser traduzidos para os níveis 3 ou 4. Tá? E quem faz essa tradução, os programas específicos que traduzem linguagens do nível 5 para o nível 3 ou 4, são programas chamados de compiladores. Então, eu vou ter um compilador, que é um programa que traduz do nível 5 para o nível 3 ou para o nível 4. Nada impede que essas linguagens possam ser interpretadas. A gente sabe que Python é interpretado, PHP é interpretado, Java é um pouquinho diferente, né? Java é uma linguagem híbrida, ela não é exatamente interpretada. O que acontece com Java? Quando eu escrevo um programa em Java, esse programa ele é traduzido, ele é compilado, mas não para uma linguagem de nível 3 ou 4, para bytecodes. Na verdade, bytecodes é uma linguagem de nível 3 ou 4, tá? Mas eu acho até que é de nível 1, mas mas não é uma linguagem que o hardware normalmente entende, tá? É uma linguagem que vai rodar numa máquina virtual Java, ou seja, é uma máquina que poderia existir, mas não existe, é um software, um interpretador. Tá? Então, ela passa por duas etapas. Ela é compilada para bytecodes e esses bytecodes são interpretados pela máquina virtual Java, ou JRE. Para a gente concluir a aula de hoje, né? A gente vê que os nossos computadores eles são projetados como uma série de níveis. Cada nível é construído. Espera aí que eu perdi o chat aqui, teve uma mensagem. Deixa eu ir atrás. Qual foi a última pergunta? O Michael Santiago pergunta, não entendi bem, não é pergunta, né? Ele afirma que não entendeu bem a diferença entre tradução e interpretação. Michael, é o seguinte, tradução é como se eu pegasse um livro escrito em outra linguagem. Por exemplo, eu vou te dar um livro escrito em francês, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar um dicionário, se você souber ler e entender francês muito bem, né? Você é o compilador de francês para português. Você vai pegar o livro, lê o livro e vai fazer uma versão desse livro em português e vai entregar para mim, tá? Isso aí é a compilação ou tradução. O que é que você observa aqui? Que agora eu não tenho mais um livro. Eu vou ter dois livros. Eu vou ter o livro original, que foi escrito em francês, e vou ter um segundo livro, que é uma cópia do livro original, só que agora não está mais em francês. Esse livro está em português. Então, o processo de compilação ou tradução, ele gera dois programas. Tá? O programa original, ligado na linguagem de um nível acima, e um programa traduzido ou compilado que está no nível abaixo. Nessa analogia do francês, é como se eu fosse uma máquina de um nível, o livro em francês ela está no nível acima de mim, você como interpretador, você é um programa que está no mesmo nível que eu, tá? Mas você pega uma linguagem que está no nível acima, lê essa linguagem e produz um programa, um outro livro em português, que é uma linguagem que está no nosso nível, que fala português. Essa é a tradução. O que é que seria uma interpretação? Interpretado. É o seguinte, mesma coisa, só que ao invés de você escrever um novo livro para eu ler em português, você vai sentar aqui na minha frente, vai pegar o livro em francês e vai ler em voz alta, em português. Tá entendendo? Você lê cada linha que você está lendo, cada parágrafo que você está lendo em francês, você vai falar para eu escutar, mas você vai falar em português. Aí no fim das contas, quando tudo terminar, a gente só vai ter um único livro, que foi o livro original em francês. Embora eu tenha escutado, eu tenha entendido toda a história, tenha visto tudo em português, porque você, como intérprete, como interpretador, fez essa tradução para mim.
Ok? Voltando aqui para a conclusão, a gente tem o computador, ele é projetado como uma série de níveis, tá? E cada nível é construído sobre o antecessor, e cada nível é uma abstração dos diferentes objetos e operações do nível abaixo. Toda linguagem que você usar durante esse curso, tá? Ela vai ser de nível 5, certo? Toda linguagem. A não ser que você vai fazer alguma coisa em Assembler. Aí não, você está trabalhando em nível 4, tá? Mas 99% de certeza que qualquer linguagem que você vai ver em qualquer disciplina vai ser de nível 5, tá? Bom, para finalizar, o conjunto dos tipos de dados, de objetos e características de cada nível a gente chama de arquitetura, tá? É uma arquitetura daquele nível. Bom, por hoje é só vírgula, né? Vocês viram que do plano de ensino a gente não viu tudo, viu só uma parte, e agora eu vou sacar a bola, jogar a bola para vocês, que é pegar o restante do que está lá no plano de ensino, dos assuntos. Eu quero que vocês leiam, pesquisem, tá? Peguem o livro, lê no livro. Não use só esse livro como fonte de pesquisa. Primeiro você lê no livro, você vai no livro que a gente tem, tá? E vai ler aquele livro. Vai ler o que está no plano de ensino para essa aula naquele livro lá do Tannenbaum. Mas você não vai usar somente aquele livro como fonte, tá? Você vai pegar outros livros, vai buscar sites de internet, na internet, outras fontes de conhecimento. Já estão lá no Siga os slides, viu? Já está no Siga. E para poder formar o seu estudo, tá? Depois eu quero que vocês me enviem, vou mandar uma atividade lá para vocês enviarem o seu bloquinho de anotações de estudo, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Vejo vocês na quarta-feira. Vou dar aqui 2 minutinhos para todo mundo sair. Quem ficar aqui depois de 2 minutos vai levar falta. Falou! Professor Daniel, Oi, tem como o senhor dar o seu contato do WhatsApp, tem, para a gente depois trocar umas tô ideias? te ouvindo não. Tem como o senhor dar o contato do WhatsApp para depois a gente trocar umas Não ideias? tô te ouvindo não. Hã? Vou escrever no chat, assim. Tá escutando? Bota aí no chat que eu não tô conseguindo te entender não. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, tá falhando teu áudio. Tocou ao vivo em vocês e botou o vídeo na transmissão. Mas eu acho que eu entendi um pouquinho. Tá bom. Hoje é que vai ter a primeira reunião da comissão que eu vou participar.
vai ser? Você vai ver o site. Obrigada. Com aquele drive com aquele drive que o Norton passou, já dá para fazer o material? Valeu, Veridiano. Até mais. Já dá para fazer as artes. Valeu, Alessandra. Até mais. Até quinta-feira. Tá. Tchau. Sério. Então tá bom, tu me fala. Tchau. Pronto, desculpa. Gente, e hora vocês querem começar? Será que o pessoal já está vindo, hein? Quem vai falar do Minas Digitais são vocês duas, ou vai entrar mais alguém?